Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, esse terceiro trimestre de 2022. O tema desse trimestre é Espírito Santo presente em todo o tempo. E o tema desta lição de hoje, ou o título da lição de hoje, que é a lição de número 10, é Os Dons do Espírito Santo. O texto de referência está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Irmãos que têm aí a sua Bíblia, pode estar fazendo uso da mesma para poder estar fazendo aí a leitura desse texto de referência para estar fundamentando assim a base para o estudo de hoje. O versículo do dia está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, que diz: Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A verdade aplicada diz ainda: os dons espirituais são ornamentos de Deus concedidos à sua noiva, visando edificação, consolação e exortação dos santos. Então essa é a nossa verdade aplicada e fala sobre a questão dos dons, por que eles são concedidos e o que eles se tornam na vida da igreja. Então os dons espirituais, conforme vimos aqui, é um ornamento de Deus que é concedido à sua noiva, à igreja, e o objetivo dela é visar a edificação, a consolação e a exortação dos santos. Então, esses são os pontos cruciais da presença do Espírito Santo e dos dons que ele concede à sua igreja. Nós temos aqui 3 objetivos, e o primeiro dele é compreender quais os dons de inspiração. Segundo, perceber a importância dos dons de revelação. E terceiro, elucidar os dons de poder à luz das Escrituras. Devemos estar orando para que os dons espirituais sejam buscados e experienciados pelos crentes do presente século. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, uma necessidade muito grande da igreja esse tempo pós-modernidade. É necessário que nós nos voltemos para Deus, assim como aconteceu no passado, para que possamos receber da parte do Senhor os dons espirituais tão necessários para a igreja nesse tempo presente em que vivemos. Nós temos visto aí um esfriamento espiritual muito grande, uma mornidão muito grande, e eu tenho certeza que a culpa não está em Deus, a culpa não está no Espírito Santo, a culpa está em nós. É deixado de buscar os dons espirituais. Em muitos lugares, Jesus já não cura mais, Jesus já não batiza com o Espírito Santo, Jesus já não concede dons espirituais à igreja, e isso tem acontecido exatamente porque a igreja tem se afastado, ou parte dessa igreja tem se afastado da presença do Senhor, que é a meditação na palavra de Deus, a busca do Senhor em oração. Tem faltado uma comunhão. As pessoas hoje já não oram, as pessoas hoje já não jejuam, as pessoas hoje já não consagram suas vidas, e muitos têm se tornado crentes nominais, aquele crente frequentador de igreja, sabe? Ele frequenta a igreja, mas não participa da igreja. É lamentável que estejamos uma escassez tão grande, dos dons espirituais. Estamos vivendo e morrendo na beira de um grande oásis, de águas cristalinas. Nós vemos aí, quando olhamos para a história, muitas igrejas na Europa e em vários países do mundo que foi referência para, inclusive nós brasileiros, porque foi de lá, principalmente daquela região dos Estados Unidos e de e outras regiões, e saíram os missionários para evangelizar a nossa nação. E hoje a gente tem visto aí que muitas dessas igrejas, que outrora foi uma bênção, hoje se encontram fechadas, porque o povo dormiu e esqueceu de manter o azeite na vasilha. Então que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos nos voltar ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração humilde, fome e sede de buscar a presença de Deus, de nos alimentarmos deste pão vivo que desceu do céu, de saciar nossa sede com essa água cristalina que o Senhor tem nos dado, para que assim possamos voltar aos tempos apostólicos, onde as pessoas verão os doentes sendo curados, os paralíticos levantarem das suas cadeiras de rodas, cegos voltar a ver, surdos ouvirem, e o derramado do Espírito Santo sobre aqueles que o buscarem, pois é o Senhor Jesus que
nos batiza com o Espírito, mas para isso é preciso buscar. E se a igreja não está buscando, é claro que o Senhor não vai derramar isso gratuitamente, é por conta própria. É preciso que haja interesse e atitude de buscarmos o Senhor, como diz o profeta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. O profeta Isaías, no seu tempo, já apelava para as pessoas buscarem o Senhor, porque é quando buscamos a Ele é que nós encontramos e obtemos da parte dele aquilo que necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da aula de hoje, ela vem falando sobre a questão da Bíblia revelar que o Espírito Santo distribui dons a cada um para o que for útil. Estes dons são capacidades sobrenaturais para ministérios especiais. Segundo a narrativa de 1 Coríntios, capítulo 12, existem 9 dons distribuídos pelo Espírito em 3 categorias didáticas que veremos a seguir. O ponto-chave da aula de hoje é: os seguidores de Cristo são revestidos da mesma autoridade que Jesus exerceu, a qual causava tanto impacto na vida das pessoas e das sociedades da época. O desejo do Senhor Jesus é exatamente isso. O que aconteceu com ele, a autoridade, o poder que ele possuiu naquele tempo, quando esteve conosco aqui, é o mesmo poder, é a mesma autoridade que ele tem concedido à sua igreja através dos dons espirituais. No entanto, é preciso buscarmos, é preciso estarmos alinhados com o Espírito Santo. É preciso estarmos no centro da vontade de Deus. Sem isso, irmão, nós não vamos conseguir nada. E não adianta, eu tenho dito isto aqui, repito mais uma vez, você pode ter todo o conhecimento na área bíblica, na área teológica, mas se você não tiver a unção, a capacitação do Espírito Santo, esses dons gloriosos que o Espírito Santo distribui, você não vai fazer nada. Você vai ter uma retórica bonita, vai ter muita eloquência, você é capaz até de emocionar as pessoas, mas não vai passar disso, porque você não vai ter aí o trabalho, a ajuda do Espírito Santo para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então é preciso que haja esses dons, porque é por meio dos dons espirituais que nós conseguimos nos tornarmos uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O primeiro tópico aqui, nós vamos estar vendo aqui sobre os dons de inspiração. Os dons de inspiração são caracterizados quando pessoas cheias do Espírito Santo são usadas em profecias, falam em variedades de línguas e também quando, pelo mesmo Espírito Santo, interpretam línguas estranhas. Então, esse aqui é chamado os dons de inspiração. São os dons que você recebe da parte do Senhor e é concedido pelo Espírito Santo, que são os dons de variedades de línguas, o dom de falar em profecia, recebe de Deus uma mensagem que você entrega para a igreja ou para alguém especificamente, e da mesma forma recebe o dom da interpretação de línguas, ou seja, alguém está falando em línguas, mas a plateia, os irmãos que estão ali naquele momento não estão entendendo nada. Então, quando tem uma mensagem em línguas, para a igreja, o Senhor se utiliza de alguém, de um vaso ali, para interpretar aquilo que está sendo dito ou falado em línguas estranhas, como assim dizemos, porque são línguas incompreensíveis ao homem. Então, através do mesmo Espírito, vem a interpretação por outra pessoa para que a igreja receba a mensagem da parte de Deus, seja assim abençoada, seja edificada na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, esse primeiro ponto aqui fala sobre os dons de inspiração. Depois, o primeiro ponto vem falando sobre o dom de profecia. O dom de profecia é mencionado várias vezes em 1 Coríntios, e profeta no Novo Testamento traz a ideia de falar em nome ou em favor de alguém, ou seja, Deus usando seus servos na transmissão de suas verdades. A Bíblia diz que a profecia serve para edificar, consolar e exortar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Este é um dom de bastante utilidade no seio da igreja. Paulo chega a incentivar os irmãos a buscar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, 1. Infelizmente, o mau uso deste dom tem levado a muitas contradições, porém,
o apóstolo Paulo salienta que Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, 33. Esse ponto aqui, irmãos, ele tem se tornado, nesse tempo em que vivemos, uma pedra no sapato, né, de muitos ministérios. Porque muitas pessoas, independente de denominações, mas principalmente aquelas que se dizem pentecostais, elas têm se utilizado, né? E aí eu quero acrescentar algo aqui, que no normal, é o Espírito Santo que deve nos usar. Então, nós somos instrumentos de Deus nas mãos do Espírito Santo e ele nos usa, nos capacitando e nos dando aquilo que é necessário para que haja, né, a edificação da igreja. Nós somos usados através dos dons para edificar, para exortar, conforme vimos aqui. O que acontece na prática é que muita gente tem usado o Espírito Santo e tem se auto-intitulado profeta. E por conta dessas profetadas, porque não é profecia do alto, profetadas, profecia gerada da própria mente, da carne das pessoas, que se utilizam e se auto-intitula profeta, isso tem causado muito prejuízo para a igreja do Senhor. Porque muitas pessoas, elas não têm, né, o dom do discernimento, o discernimento de espírito. E muitas vezes tem abrido porta, né? Abrindo brecha para esses pseudos profetas que adentram as casas dos irmãos e profetiza isso, profetiza aquilo, promete um monte de coisa e a vida da pessoa continua de mal a pior. Por quê? Porque a profecia não é de Deus. Esse profeta não é um vaso de Deus. E o que é que a Bíblia diz acerca do profeta? A palavra de Deus nos orienta da seguinte forma, independente do tempo, da época, o século que se passou, ou do que vivemos agora no presente, ou do vindouro, se Jesus não vier, mas a palavra de Deus continua sempre sendo a mesma. Então, o Senhor, ele orienta a sua igreja, o seu povo, da seguinte forma: se o profeta abriu a sua boca e profetizou acerca de algo que está acontecendo ou que vai acontecer, qual é a minha atitude diante de uma profecia? É prestar atenção nela, em primeiro lugar. Presta atenção na profecia. Marca o dia e o horário e aguarda o cumprimento da profecia. Se a profecia se cumprir, o profeta que falou é de Deus. Mas se a profecia não se cumprir, esse profeta não é de Deus. Então eu tenho que considerar ele como gentil e publicano, porque ele profetizou de si mesmo. Porque Deus, conforme vimos aqui, irmãos, o nosso Deus não é Deus de confusão. E eu já vi e já ouvi profecias dentro de ambientes, né, religiosos, dentro de congregações, em que no momento alguém se levanta e fala que Deus está abençoando alguém, que é eis que te digo que assim vou fazer, vou acontecer, porque eu vou mudar. E logo em seguida um outro profeta se levanta e diz assim: eis que vou te levar para a cama. Como é que pode um negócio desse? Como é que um Deus fala ao mesmo tempo por intermédio de alguém que vai abençoar aquela pessoa e o outro levanta dizendo que vai manter na cama, que vai fazer ele passar pelo vale, por isso ou por aquilo outro? Então a gente vê aí uma confusão. Então nós precisamos estar atentos, né? E é por isso que precisamos seguir o conselho de Paulo em buscar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Mas para que isso aconteça, meu amado irmão, minha amada irmã, é preciso que a gente desça para pegar água limpa. Não é de qualquer maneira. O Espírito Santo não usa vaso sujo. O Espírito Santo não usa vaso trincado. O Espírito Santo não vai usar de qualquer maneira. É preciso que você esteja no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, você precisa ser um crente autêntico. Você não pode viver coadunando com o pecado. Você não pode transigir com esse mundo, com o pecado, com a imoralidade, com adultério, prostituição, mentira e tantas outras coisas. Então é preciso tomar cuidado. Você quer ser um instrumento das mãos de Deus, você precisa pagar um preço. Deus vai te usar e vai te usar poderosamente, mas você precisa pagar um preço. Não é de qualquer maneira. A maioria desses profetas por aí, como de muitos pastores e pregadores, tem uma vida desmantelada porque eles não estão a serviço de Deus. Eles estão a serviço de Satanás. Essa é que é a grande verdade. Então eles estão vindo aí
E é por isso que precisamos tomar muito cuidado. Você que é pastor, você que é um dirigente de igreja, você que trabalha no ministério, vigie, porque tem muita gente por aí se passando por cristão, por obreiros, por ministros, e eles são sim obreiros e ministros, mas do inimigo. E eles vêm para plantar a semente venenosa, o joio no meio do trigo, na plantação, na seara do mestre. Precisamos ter cuidado. Então, vigiemos, não vá acreditando. É preciso fazer julgamento, julgue. E é muito fácil, irmão, saber se o profeta é de Deus ou não, principalmente se ele for da comum, da sua igreja, aí da sua congregação. Como é a situação desse homem, dessa mulher? Ele realmente é um verdadeiro servo de Deus? Ele dá testemunho fora e dentro da igreja? Então precisa verificar como é que é essa pessoa, como é a vida dela. Ela é uma santa mulher de Deus? É um santo homem de Deus de fato? A Bíblia diz que é pela árvore se conhece o fruto. Né? De repente é uma árvore bonita, mas o fruto não é bom, tá certo? Então precisamos ter cuidado com isso aqui. E o conselho de Paulo continua sendo o mesmo. Está aqui. Ele diz assim, Paulo chega a incentivar os irmãos a buscar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Por quê? Porque tem havido muita confusão, muito prejuízo, muita derrota no meio do povo de Deus por conta falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores que estão a serviço de Satanás. Então precisamos tomar cuidado, vigiar, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós vamos estar falando aqui sobre as variedades e interpretações de língua. E aqui Paulo diz que sabemos pelas Escrituras que o crente batizado com o Espírito Santo traz como evidência inicial falar em outras línguas, conforme o cristão vai desenvolvendo a sua vida espiritual e intimidade com Deus, o Espírito Santo vai concedendo-lhe dons para a edificação do corpo de Cristo. A variedade de línguas é a manifestação oral e sobrenatural de uma língua nunca antes estudada, sendo assim incompreensível para o ouvinte. Entretanto, a interpretação é Deus quem dá ao homem a capacidade de entender o que está sendo dito para a igreja ou para uma pessoa. Que venhamos buscar com zelo os dons espirituais. Então nós vemos aqui, como já disse a princípio, muitas vezes várias pessoas estão falando em línguas. E isso é normal para aquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo, segundo as Escrituras, é o falar em outras línguas. E muitas vezes a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, então quando ele sente a presença do Espírito Santo, ele começa a falar em outras línguas, línguas essas que são incompreensíveis ao homem, dependendo do ambiente e do contexto ali, o Senhor muitas vezes se utiliza de um outro vaso para trazer a interpretação dessas línguas ou daquela língua que está sendo falada, para que a igreja compreenda o que o Senhor está falando através daquele vaso. É por isso que algumas denominações, eles não aceitam, né, o falar em línguas, né, se não houver interpretação. Então, se alguém falar em línguas, necessário é que haja interpretação. Em algumas denominações, né, não vamos citar nome, mas muitos irmãos, eu creio que sabem e conhecem do que eu estou falando. Então, eles só aceitam o falar em línguas se houver interpretação. Então, nós temos aqui a questão da variedade de línguas e a questão da interpretação. Então, nós precisamos buscar o Senhor. Quando estivermos num local onde a presença do Senhor estiver ali e as pessoas tomadas pelo Espírito Santo falando em outras línguas, que o Senhor venha utilizar dos seus servos para trazer a compreensão daquilo que está sendo dito. Até porque Paulo, ele traz uma referência no sentido de que se tivermos num ambiente e todos ali estiverem falando em línguas, todo mundo ali, como a gente está acostumado a ver e a ouvir, né? Às vezes tem 50 pessoas e 60 pessoas estão falando línguas ao mesmo tempo e vira aquele barulho,
né? E se entra ali um indouto, um incrédulo, alguém que não conhece o Senhor Jesus, e ele chega na porta ali e começa a observar aquilo, a interpretação que ele vai ter é que está todo mundo doido, está todo mundo doido, enlouqueceu todo mundo, porque estão falando coisas incompreensíveis que ele não entende. É necessário que haja interpretação. E Paulo, inclusive, dá algumas dicas quando ele diz que precisa ter ordem no culto. Então, por exemplo, na questão da profecia, então se eu estou sendo usado em profecia e Deus dá uma palavra de profecia a outro irmão, ele não pode me atropelar, mas ele tem que segurar ali, aguardar a oportunidade para ele poder falar também. E quando na questão das línguas, que fale entre 2 ou 3 e que haja intérprete. Então, o próprio Paulo, ele aponta para essa necessidade, tanto da ordem e da organização do culto, para que não haja esse problema. Porque se entra alguém ali que não conhece a Deus, que é completamente ignorante acerca das coisas celestiais, e ele ouve um barulho ensurdecedor desse, ele vai achar que está todo mundo doido, que está todo mundo louco, está todo mundo desvairado. A mesma coisa que aconteceu em Jerusalém, quando, da descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, as pessoas começaram a criticar, olha, esse povo está tudo embriagado, passaram a noite tomando vinho aí e agora não sabe nem o que estão fazendo. Então, naquele momento, Pedro, que era um homem que até então era pesado de língua, não tinha eloquência, não tinha... tinha se acovardado no momento da prisão de Jesus, agora, cheio do Espírito Santo, traz a interpretação de tudo o que estava acontecendo e foi capaz de pregar com ousadia, com autoridade, com poder, algo sobrenatural ao ponto de quase 3.000 almas, após o seu discurso, se render a Cristo. Então é preciso que haja isso, é preciso que haja interpretação, é preciso que haja profecia, mas eu volto a bater na mesma tecla, é preciso que nós estejamos alinhados com o céu e sob a vontade do Espírito Santo, para que possamos ser usados por Ele no momento certo, no momento oportuno, para que não haja escândalo, para que não haja conflito no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Um outro ponto aqui, nós vamos estar vendo, no tópico de número 2, sobre a questão dos dons de revelação. E aqui diz que os dons de revelação referem-se a Deus descortinando os seus mistérios aos homens, podendo envolver os tempos passados, presente e futuro. A revelação concedida a João na ilha de Patmos é um exemplo claro da manifestação deste dom. Então, nós vemos aqui que o Senhor também dá os dons de revelação. O dom de revelação você consegue ver não só o que está no passado, como o que está no presente, como também pode acontecer do Senhor revelar algo que ainda vai acontecer no futuro. Então é um dom importante que nós precisamos também atentar e buscar, porque a igreja precisa ser guiada através dos dons do Espírito Santo, né? O dom de discernimento. Há o dom de revelação, irmãos. Quando você olha para alguém, como já aconteceu, né, comigo, você olha para alguém, você é capaz de ver o que está acontecendo com aquela pessoa, sem ela precisar falar uma palavra sequer. Você consegue ver, você consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está passando. Isso é o dom de revelação, é o dom de discernimento. Você consegue discernir se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não. Então, esses dons são importantes para a vida da igreja. Mas, como disse e repito, é preciso pagar um preço. O Senhor não vai colocar um dom tão especial desse num vaso sujo, num vaso trincado. Você precisa estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. No primeiro tópico aqui, do primeiro ponto do tópico 2, nós temos aqui a palavra da ciência e da sabedoria. Não podemos confundir estes dois dons, palavra da ciência e palavra da sabedoria. A palavra da ciência consiste na revelação sobrenatural de algum fato conhecido apenas por Deus. Seu teor excede as limitações da mente humana. Quando falamos da palavra da sabedoria, referimos-nos à capacidade de raciocinar e planejar a partir do conhecimento divino. Embora esteja no Antigo Testamento, as revelações concedidas a Daniel são palavras da ciência, enquanto Salomão usa a palavra da sabedoria para descobrir
a verdadeira mãe do menino, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 3, 16 a 28. Tanto um quanto o outro necessitam do poder sobrenatural do Espírito Santo para o seu uso. Então nós vemos aqui a questão da palavra da ciência e da palavra da sabedoria. Vimos ali a história de Salomão naquele primeiro momento do seu reinado, quando duas mulheres, os irmãos conhecem bem a história, elas tiveram os seus filhos, né? E durante a noite, né, uma dormiu ou deitou por cima do neném, matou, e quando ela percebeu que seu filho estava morto, rapidamente ela foi lá na outra mãe, que estava dormindo, colocou o seu filho morto com ela e pegou o filho vivo da outra mãe e levou. Mas de manhã, aquela mulher que estava ali com o filho morto, percebendo que aquela criança não era o seu filho, entraram ali numa discussão uma com a outra e resolveram levar o assunto para o rei resolver. E foi nesse momento que o Senhor agraciou Salomão com a sabedoria e resolveu fazer algo inusitado ali. E diante daquela atitude de Salomão, ele pôde descobrir quem era a verdadeira mãe. Por quê? Porque como a mãe verdadeira do menino morto, que tinha se apossado daquela criança, da outra mãe, a criança que estava viva, e quando Salomão pediu uma espada para cortar o menino ao meio, né, e dar uma metade para cada uma, a verdadeira mãe, imediatamente, não admitindo aquilo, pediu: não, Senhor, não faça assim, já que eu não posso ter meu filho de volta, então deixa com ela mesmo. E a outra dizia: não, é bom mesmo que mate, nem eu nem você, corta ele no meu mesmo. E aí, diante desse dom de sabedoria, Salomão compreendeu que aquela que desejava o mal da criança não era a verdadeira mãe. Então, irmãos, que Deus continue nos ajudando. Eu tenho visto, nesses anos de ministério, Deus usando muitos irmãos com esse dom da ciência, o dom da sabedoria, e se torna uma coisa interessante para a igreja, quando temos vasos exclusivos para Deus, para esse fim. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, o dom de discernir espírito. Esse é um dom sumamente importante, principalmente para os obreiros. Paulo, ao enumerar os dons espirituais, faz menção deste dom de discernir espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Por este dom, o Espírito Santo revela ao homem a fonte de quaisquer obras, revelações, conhecimentos, profecia ou inspiração. Existem 3 fontes de inspiração na vida, a saber, humana, divina e diabólica. Paulo, na cidade de Filipos, repreendeu um espírito de adivinhação de uma jovem cuja mensagem era uma verdade, porém a fonte era maligna, conforme está registrado em Atos 16, versículo 16 a 18. Precisamos orar e pedir a Deus a manifestação deste dom em nossos dias, para que não sejamos enganados pelo espírito do anticristo e dos falsos mestres. Então, o irmão, o jovem, que tem desejo de se tornar um ministro na casa do Senhor, e o irmão ainda não tem esse dom, é interessante, é importante que você busque, porque é por intermédio dele que você vai conseguir defender o rebanho do Senhor dos falsos mestres. Como vimos aqui, existe aqui 3 fontes de inspiração na vida, e a saber, a primeira fonte é humana, é quando a pessoa fala de si mesmo. Temos a inspiração divina, que é aquela que vem da parte de Deus, e essa é muito boa. Mas temos também aquela inspiração que vem por parte diabólica. Então nós precisamos saber discernir entre o certo e o errado, para não comermos capim seco e nem bebermos água suja. Quando eu falo de capim, estou falando de ovelhas. Às vezes o pasto é seco demais, está contaminado, está envenenado. Então nós precisamos estar atento para que a erva, o alimento, seja realmente um alimento que venha nos nutrir e não nos fazer perecer com desidratação e com doenças. E nós temos aí muitas pessoas, como já disse no início dessa aula, que se tornaram instrumentos de Satanás e estão no nosso meio. E a função deles, o ministério deles, é trazer a confusão, é semear o joio, é semear o veneno para que a igreja do Senhor pereça, se dispersa. Então é preciso, nós como obreiros na casa do Senhor, e você que tem desejo de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor no ministério, busque esses dons.
o dom de discernir espírito. Então você, quando tem esse dom, você é capaz de entender o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Aí nós vemos aqui no caso, né, o exemplo que foi dado aqui, quando Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem, naquela moça, né? Era uma verdade, quando ela dizia assim, este que nos pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, mas aquilo era uma mensagem diabólica. E muitas vezes, irmão, o inimigo, ele está te bajulando. Às vezes você prega uma palavra e aí quando você desce do púlpito, a pessoa vem bater nas tuas costas e te parabenizar por aquilo. Não se deixe levar por isso, irmão. Porque às vezes não é sincero aquilo que você está ouvindo. Às vezes é uma mensagem do inimigo para fazer o teu ego encher. Você se vangloriar, tá certo? Você se vangloriar e aí está o perigo de você cair. Não se deixe levar. Quantas vezes a pessoa falou para mim, olha, irmão, hoje você estava pingando azeite. Eu falei, é mesmo, o irmão percebeu? É, irmão, eu falei, você pegou um pouco para você? Então glorifica a Deus. Mas nunca dê vazão. Nunca dê vazão ao ego. Não se sinta orgulhoso disso, porque você, eu e nós nada mais somos, irmãos, do que vaso na mão do oleiro. O mesmo oleiro que faz o vaso é o mesmo quebra que amassa. Então, no terceiro e último tópico, nós vamos estar falando agora sobre os dons de poder. Esta classe de dons entra numa esfera da onipotência divina, na qual, por sua própria vontade, ele interfere de forma sobrenatural no ciclo da vida, nos fenômenos da natureza e no curso normal da história. Então, esses dons, irmãos, eles são importantes. E é preciso que nós tenhamos também. Eu quero contar para os irmãos aqui, bem rapidamente, antes de entrarmos nos tópicos aqui, quando eu ainda jovem, né, e uma fome muito grande, uma sede muito grande de ter da parte do Senhor o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o dom de profecia, dom de curar, dom de pregar, né, a eloquência para pregar a palavra e aquela coisa toda, e eu ficava meio perdido, porque todos os dons são importantes, né? E eu li ali aquela lista de dons, eu falei, Senhor, eu quero esse dom, me concede esse dom, depois o Senhor, eu quero esse outro também, eu quero aquele outro, até que um dia, estando eu num culto e ouvindo a mensagem por um pastor que tinha vindo cooperar conosco naquela cidade onde eu morava, e ele disse, irmãos, talvez você... E eu recebi aquela palavra como direcionada a mim. Não sei se algumas pessoas receberam, mas eu recebi porque eu senti que aquela palavra ela tinha sido direcionada a mim. E aquele irmão falou assim, irmão, você tem buscado o Senhor, tem pedido dom, mas você está perdido, você uma hora pede um dom, outra hora pede outro, você tem que se focar. Eu vou lhe dar um exemplo, né? Vou lhe dar aqui o caminho das pedras, como a gente costuma dizer. Peça ao Senhor Jesus para que o Espírito Santo esteja com você e te capacite naquilo que for útil e necessário para a igreja. Ali eu aprendi a lição e a partir daquele dia, nunca mais eu orei pedindo dom. Eu orei, Senhor Jesus, me conceda, Senhor, o teu Santo Espírito, que ele esteja comigo, presente, 24 horas por dia, e que ele me use segundo a sua vontade, para a edificação da tua igreja, na ministração da tua palavra, em profecia, nos dons de poder, na libertação de pessoas que estão endemoniadas, que precisam de serem libertas, nas pessoas que estão enfermas, que precisam ser curadas. Que o Senhor me use como uma ferramenta para aquilo que é útil. Pronto, a partir daí, irmãos, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo, passei a orar dessa forma e até hoje não mudei a minha oração. Eu sempre me coloco nas mãos do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e está comigo para sempre, até a volta do Senhor Jesus, e eu me coloco sempre nas mãos do Espírito Santo e reto diante dele para que ele possa me usar segundo a sua vontade, porque ele conhece a necessidade da igreja, ele conhece a necessidade particular de alguém que está ali na congregação, em visitas, muitas vezes nos lares, ele sabe como estão as pessoas, eu não sei, né? Se ele não me revelar, eu não sei, mas ele sabe. Então, quando eu me coloco 100% nas suas mãos, ele vai fazer aquilo que lhe apraz. E o nome dele é glorificado, o nome do Senhor é glorificado para todo sempre. Então, essa é uma técnica, digamos assim, que eu aprendi com alguém e me tirou daquele conflito que eu vivia, né, naquele momento, querendo um dom e outro, e eu estava, né, buscando, jejuando, me consagrando para receber todos esses dons. Então, quando eu aprendi
a reconhecer o Espírito Santo como aquele que capacita e aquele que faz segundo o seu querer, eu realmente parei um pouco com isso e me resolvi me aproximar mais do Espírito Santo e me colocar diante dele para que ele me utilize e use segundo a sua vontade e segundo a necessidade do seu povo, da sua igreja. E glorificado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui no primeiro ponto os dons de curar. Na narrativa paulina acerca dos dons espirituais, este é o único dom que aparece no plural, dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Referindo-se a uma variedade de curas, nos dons de curar, o crente é usado por Deus de uma maneira sobrenatural para repreender as enfermidades e as pessoas receberem a cura de forma gradativa ou instantaneamente. Jesus, em seu ministério terreno, curou a muitos, como a enfermidade da mulher do fluxo de sangue, que está registrado em Marcos, capítulo 5, verso 24 a 34. Os discípulos de Cristo também foram usados neste dom, conforme encontramos em Atos, capítulo 3. O nosso Deus não mudou. Ele ainda faz sinais, prodígios e maravilhas. Então nós vemos aqui que esses dons de curar, ou os dons de poder, eles são dons concedidos aos seus filhos, à sua igreja, e em particular aqueles que se dedicam, em buscar o Senhor, ou se colocam diante do Senhor, do Espírito Santo, para serem usados pelo Senhor, naqueles momentos de necessidade. O Senhor Jesus nos deu esse poder, ele nos deu essa autoridade, está registrado, Eis que vos dou poder sobre toda a força do mal. Nós temos poder para expelir os demônios, temos poder para curar os enfermos, e o Espírito Santo do Senhor está conosco para nos auxiliar, nos orientar e nos dar o respaldo daquilo que estamos fazendo para Deus. Então, irmãos, é preciso estar alinhado com o Espírito Santo. Se você tiver uma vida alinhada com o Espírito Santo, uma vida pautada na vontade de Deus, como a gente costuma dizer, se você estiver no centro da vontade de Deus, você se tornará um instrumento nas mãos do Senhor, realizar a obra de Deus aqui na terra. A seara é grande e há necessidade de obreiros, há necessidade de que os crentes, conforme vemos nessa lição, busquem os dons espirituais conforme o conselho de Paulo, para a igreja da sua época e para nós hoje, porque nesse período em que estamos vivendo, estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar. Precisamos estar mais envolvidos, sermos mais crentes, mais pentecostais, sermos mais usados pelo Senhor, mas as coisas desse mundo têm feito com que muitos de nós nos afastemos do Senhor Jesus, fazendo com que nos tornemos simplesmente um crente nominal, muitas das vezes, ou um religioso. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos voltar à palavra, nos voltarmos à oração, ao jejum, para que possamos continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor até o dia glorioso da sua vinda. Porque, irmãos, algo importante eu quero dizer para você aqui. Nós estamos vivendo uma época em que nem mesmo os que estão dentro do templo hoje estão acreditando no que houve. Muitas vezes se prega sobre cura, muitas vezes se prega sobre prosperidade, que, aliás, hoje tem sido o tema mais utilizado dentro das denominações, é a questão da prosperidade, a busca das coisas materiais. E as pessoas que estão dentro dessas denominações, elas muitas vezes já não estão nem acreditando mais, porque é tanta promessa vazia que não se cumpre, e elas mesmo já não estão acreditando mais. E sem falar no povo de fora. Então, mais do que nunca, eu particularmente acredito que nós precisamos ter essa evidência, o poder de Deus em nossas vidas, o auxílio crucial do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos sinais e prodígios, como acontecia no tempo apostólico, tá certo? Ali a gente via o operar de Deus, e por muitos anos nós vimos isso acontecer no nosso país. Porém, de alguns anos para cá já não se vê mais. Se fazia campanha evangelística, e eu falo isso com conhecimento, conhecimento de causa, porque participei de muitas cruzadas evangelísticas no norte e nordeste do Brasil. A gente via ali, na década ainda de 60, 70, Deus operando o milagre. Não existia, como a gente vê hoje aí, enganação não. Pessoa sendo paga para fingir que era um aleijado, um cego ou um surdo, e depois ir lá para cima do palco para dizer que tinha sido curado. A gente tem visto isso.
Isso é uma vergonha, né? As pessoas estavam lá embaixo, não tinha palanque, não tinha nada, às vezes era um caminhão que parava lá num canto qualquer da praça, ficava lotado de gente, os cegos, os paralíticos estavam lá no meio, e de repente as pessoas levantavam das suas cadeiras, deixavam as suas moletas, e você percebia que aquela pessoa era realmente, tinha sido um aleijado, a família estava ali para testemunhar de que aquela pessoa nasceu paralítica, era aleijada, a pessoa nasceu cega, ou ficou cega por alguma razão, por alguma doença, nasceu surda, né? E eram libertas pelo poder da palavra, porque o Espírito Santo era atuante na vida daquelas pessoas, dos obreiros, no ministério naquela época. E hoje a gente tem visto aí muita enganação. Então as pessoas compram pessoas que eles entram lá fingindo que são pessoas necessitadas, pessoas doentes, e no meio daquele auê, daquele forfé lá, ele se levanta, pulando, dizendo que foi curado. Eu acho que isso é uma blasfêmia contra Deus e até contra o Espírito Santo. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, a única forma de voltarmos aos tempos primitivos, para que o Senhor salve mais gente, é através dos sinais e maravilhas, como acontecia no passado, como aconteceu no passado. É a única forma, irmão. E para isso nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. No terceiro e último ponto, nós vemos aqui falando sobre o dom da fé e de operação de maravilha. Esse é um dom maravilhoso. Tive a oportunidade de ver muito isso acontecer nessa minha vida e nesse ministério que Deus tem me dado. Não podemos confundir o dom da fé com a própria fé. O dom da fé reveste o crente de forma sobrenatural e em situações de extrema necessidade. Ele é levado a confiar no poder e na misericórdia de Deus para reverter qualquer quadro que as circunstâncias digam não. Já o dom de operação de maravilhas é a intervenção sobrenatural nas leis da natureza. No Antigo Testamento vemos o Mar Vermelho se abrindo, conforme registra Êxodo 14, 21 a 22, e também o Sol e a Lua parando o seu percurso, conforme registra Josué capítulo 10, verso 12 a 15. No Novo Testamento, vemos Jesus acalmando a tempestade. Mateus capítulo 8, 23 a 27. E a multiplicação de pães. Mateus capítulo 14, verso 13 e 21. E a lista é enorme. Eu, por exemplo, vi muitas vezes pessoas que eram mancas mesmo, de nascença, né? Tinha uma perna mais curta do que a outra, precisava usar um sapato com o salto bem mais alto do que o outro para poder, né, equilibrar a pessoa. E nessas cruzadas evangelísticas, aquela pessoa foi para frente, foi sentada numa cadeira e tirou o sapato dos pés. Foi visto que tinha uma diferença enorme, às vezes até de mais de 10 centímetros de um pé para o outro. Da multidão, da plateia, do ministério ali reunido, o pé daquela pessoa começou a crescer e foi crescendo, até igualar. E o resultado, irmão, é que aquela pessoa nunca mais precisou usar um sapato com um salto muito grande para poder dar o equilíbrio ali, para poder ficar igual. Porque o que Deus faz não volta atrás. Paralítico que levantou da cadeira de roda, começou andando todo zambeta, todo torto, mas foi equilibrando, enquanto ele andava em cima ali daquele palco, daquele caminhão, e de repente ele estava andando perfeitamente e correndo. Ele não voltou mais para a cadeira de roda. Então eu acredito que isso é a operação de maravilha, é a cura divina em ação. Agora, a pessoa levanta a zambeta toda torta e anda, dá uns passinhos para aqui, às vezes guinchado, ajudado pelas pessoas, e depois que termina aquele movimento ele volta para a cadeira de roda. Isso não foi milagre, isso é um engodo, é uma mentira, e isso nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas que conhecem aquela pessoa e sabem que aquilo não passou de uma encenação, ele nunca vai se converter ao evangelho, porque sabe que a religião dos crentes está pior do que a que ele já frequenta. Então nós precisamos ter poder de Deus em nossas vidas, autoridade para que nós possamos fazer, né, o nome do Senhor ser exaltado na terra. Amém, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui, nessas referências, né, o milagre ou o dom de maravilha foi colocado em ação, né? E ele está também à disposição de todos nós, de toda a igreja do Senhor. Deus continua operando, Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós, os seus servos, precisamos estar
como disse e repito, no centro da vontade de Deus, para que Ele nos use, para que Ele nos dê graça, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para a glória do seu santo nome. E concluindo aqui, diante de provas bíblicas sobre os dons espirituais, é necessário buscar a Deus, pois estes dons, concedidos pelo Espírito Santo, são para a execução de sua obra no que tange à evangelização do mundo. Então aqui nós fechamos esta aula, concluindo, dizendo que esses dons, mais do que nunca, são necessários para que nós possamos dar cabo à evangelização mundial. É por intermédio dos dons que nós vamos conquistar muitos corações para o Senhor. Como disse a princípio, nem mesmo os crentes que estão dentro das denominações hoje acreditam no Deus que opera milagre, porque eles não estão vendo isso. Se fala muito, se prega muito, mas se prega simplesmente a letra. Não há unção do céu, não há unção do Espírito. Então a verdadeira pregação ela tem que estar lubrificada por esse óleo santo que é a unção espiritual. Sem isto, nós vamos continuar falando bonito, tendo muita eloquência, fazendo e gastando a teologia, que é o que muitos têm feito através dos sermões, da homilética e de tanta coisa, mas o resultado é zero. Deus não está preocupado com a eloquência. Deus está preocupado com a ação. Quando você é um vaso e está cheio do poder de Deus, é Ele que opera por intermédio de ti. Ele vai te dar a palavra. É claro que você tem que ter conhecimento bíblico. É claro que você tem que meditar nas Escrituras. É claro que se você tiver curso teológico, isso é muito importante, porque a teologia nada mais é do que um estudo sobre Deus. Além de tudo isso que se faz necessário na vida de um cristão, precisa-se principalmente da unção do Espírito Santo. É como se fôssemos um carro zero, da melhor marca e do mais caro que existe no mercado. Tem motor novo, é possante, tem gasolina no carro, está o tanque cheio, mas não tem óleo no motor. Você vai dar partida nesse carro, ele vai pegar. Você vai sair com ele, rodando com ele, pode até sair rodando, mas não vai demorar muito. Você vai fundir o motor, porque faltou o óleo para lubrificar. É o óleo que lubrifica as engrenagens desse motor. Sem o óleo, o motor vai fundir. Você compreendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos compreender a necessidade de buscarmos os melhores dons e principalmente o de profetizar, como nos orienta o apóstolo Paulo. Se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, meus queridos e amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.